Bom dia. Continuo aqui no planejamento de aula para o CIEP 148. Dessa vez, vamos ver aqui como é que a gente pode ensinar de uma maneira prática seno, cosseno, tangente de ângulos notáveis. E a ideia é misturar esse assunto com desenho geométrico. E fazer o planejamento é uma coisa muito legal porque nos dá a chance de revisar as trajetórias e as ideias antes de chegar na sala de aula. Então, por exemplo, uma crítica que eu tenho à aula que eu publiquei a aula que eu publiquei ontem aqui mesmo no canal, falando sobre MMC, MDC, eu percebi que eu estava ensinando MMC e MDC antes de colocar a situação, problema que poderia dar a visão necessária para poder compreender o assunto. Então eu tive chance de mudar a ordem da apostila e tornar aquele aprendizado com mais lógica e mais sentido, né? Então, acredito que isso pode servir para muita gente, esse trabalho aqui de hoje. Está servindo para mim, para eu preparar uma aula melhor, né? E é interessante que quando eu estava em sala de aula, militando dia sim, dia também, eu não tinha tempo para fazer isso. Seria bom que os professores tivessem um tempo de planejamento compatível com o tempo de aula. E normalmente a gente acaba fazendo, né, apoiando o caderno na coxa e fazendo a aula, né? Ou seja, o planejamento fica na coxa quando fica, porque às vezes a gente simplesmente faz a aula igualzinha, ou tenta lembrar o que a gente fez no ano passado, né? Então, sobre a importância do planejamento está tudo dito. Vamos ver como é que vai funcionar essa aula em particular. Bem, a ideia é levar papel milimetrado lá para a molecada poder rabiscar à vontade. E a primeira questão é desenhar um quadrado 10 centímetros de lado e traçar a diagonal. Então, tá feita aí a diagonal. E uma vez feita a diagonal, a gente pode fazer algumas perguntas, né, sobre esse ângulo e sobre a medida da diagonal. Legal? E aqui cabe de quebra uma coisa que eu pensei depois, que fazer um quadradinho, no quadradinho de 1 centímetro, pegar esse ponto aqui e calcular essa medida. Eu espero que essa medida lá bata em torno de 1,4 centímetros ou 14 milímetros. Legal? Porque essa é realmente a raiz de 2. Inclusive, se multiplicar 1,4 por 1,4, 14 ao quadrado é 196, né? Mas não é 14, é 1,4, então dividido por 10, 1,96, que é aproximadamente 2. Né? Então, 1,4 vai ser a medida aí com a qual a gente pode trabalhar com alguma precisão razoável lá, sabendo que é o papel milimetrado. Bem, esse ângulo aí pode ser óbvio para algum de nós, que é um ângulo de 45 graus, mas como vai ser feito em papel, eu vou pedir para que eles dobrem o papel sobre a diagonal para ter a percepção de que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Né? Basta encaixar o papel. E uma vez que isso é feito, a gente pode chegar à conclusão de que esse ângulo tem 45 graus. E voltamos à questão dessa medida. Legal? Quanto é que vai ser o valor dessa medida aí? Aí a gente pode pedir para aplicar Pitágoras, chamar isso diagonal, isso aqui de lado, que a gente faz de maneira literal, mas como a gente está trabalhando com 10 centímetros aqui, d ao quadrado vai ser 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, d é igual a raiz de 200, ou d vai ser 10 raiz de 2. Cabe aqui dizer que eu não estou preocupado nessa aula aqui discutir com vocês a conta em si, né? Inclusive algo que a gente já fez no canal, tá? Só estou colocando os resultados para que a gente possa chegar à medida diagonal de aproximadamente 14 centímetros com aproximação de raiz de 2 igual a 1,4. Assim, por Pitágoras,
A diagonal vai ser 10 raiz de 2. E por medida da régua, 14,4 centímetros. Então, é a ideia de igualar esses dois números, né? Já discutimos isso. Uma vez que a gente sabe que aqui é 10 e aqui é aproximadamente 14, a gente pode calcular o seno, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, que vai dar 5/7. Vou pedir para eles jogarem na calculadora. Né? Da mesma forma, você pode ser 10 sobre 10 raiz de 2. Então vai dar 1 sobre raiz de 2, racionalizando raiz de 2 sobre 2. Então 1,4 dividido por 2, 0,7. E pedir para comparar esses dois resultados. Legal? E o mesmo a gente pretende fazer para poder calcular os ângulos de 30, 60 e 45 graus. Né? A folha milimetrada provavelmente não vai ter os 20 centímetros de lado necessário, então a gente não precisa fazer o círculo todo, né? Só esse tracinho aqui. Então, fazer círculos com raios de 20 centímetros e de uma forma que o centro de um pertença ao outro. Quando você constrói isso, a gente pode ter um triângulo equilátero bonitinho aí com o lado de 10 centímetros, né? Porque essa medida daqui vai ser o raio do círculo. Então, vou ter um triângulo com lados de 10, 10 e 10, porque cada uma dessas medidas aí é raio do círculo de 10 centímetros. Eu escrevi 20 centímetros, deixa eu corrigir aqui. Ó, como é que o planejamento é importante. Bem, 10 centímetros. Agora sim. Corrigido lá, a gente chega à medida de cada lado e pode chegar à conclusão de que é um triângulo equilátero. Como é um triângulo equilátero, os três ângulos são iguais. E a gente pode fazer aquela brincadeira de paralelas e diagonais, né? De retas paralelas cortadas com uma transversal, dizendo que esse ângulo X, X e X, eles podem ser transferidos assim, ó. X para cá, esse X daqui para cá e esse X daqui para cá, fazendo com que 3x seja um ângulo raso, provando que 3x é 180 graus, chegando ao ângulo de x 60 graus. Né? Então, isso se a ideia de que a soma dos ângulos internos de um triângulo de 180 graus não estiver ainda consolidada para a turma, o que acontece mais do que a gente esperava, né? A pessoa sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, mas não sabe o porquê. Aí você tem esses ângulos alfa, beta, o tamanho H, o tamanho X, o tamanho L. Bem, pela questão de simetria parecido com o que a gente fez ao quadrado, a gente pode chegar que alfa é a metade de beta. E beta a gente já viu que é 60 graus. Então aqui eu vou ter um ângulo reto. Então beta de 60, alfa de 30 graus aí. Legal? Essa medida aqui é o próprio lado, que tem 10 centímetros. Deixa eu pegar a caneta azul, porque como isso aqui vai virar uma apostila depois, eu não quero estar com ela poluída para eu poder saber o que eu posso apagar. Então é L. Por simetria, quando a gente dobra esse pedaço daqui, vai ser igual a esse pedaço aqui, então essa medida aqui é 5. A gente pode jogar Pitágoras para achar o valor de H. Então H ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Então H ao quadrado vai ser igual a 100 menos 25, 75. H vai ser 3 vezes 25, então H vai ser 5 raiz de 3. Né? E se quiser fazer uma generalização, né, como 5 é 10 dividido por 2L, raiz de 3 sobre 2. Legal?
E com essas medidas, a gente... Deixa eu apagar aqui, para depois usar isso como apostila, tá, pessoal? Isso vai virar uma apostila lá para a molecada. Com essas medidas, a gente pode fazer o processo semelhante ao que aconteceu lá. A gente pode fazer por Pitágoras, como eu fiz. Pode fazer por Pitágoras, chegando à conclusão de que x é igual a L dividido por 2 e aplicando L sobre 2 ao quadrado, mais H ao quadrado é igual a L ao quadrado, chegando àquela conclusão que a gente já fez. E pode fazer também usando a régua. Legal? Então, H é L raiz de 3 sobre 2. Então, L, então 5 raiz de 3, 5 vezes 1,7. 5, 3,5, aproximadamente 8 centímetros e meio. Essa é a medida esperada para encontrar H. Com isso tudo pronto, a gente vai fazer o mesmíssimo processo que fez para o quadrado e a diagonal, para calcular seno, cosseno e tangente, né? Já coloquei as medidas aqui, né? Aproximei aqui para 8,6. Pelo desenho e por Pitágoras, né? Aqui faltou botar o 10, né? 10 vezes raiz de 3 dividido por 2. Olha como é bom fazer planejamento e evitar de cometer esses erros na prática, né? E, no final das contas, poder calcular seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60, fazendo aquela brincadeirinha no final que a gente já fez no canal, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, não esqueça da raiz. E ficar com uma tabelinha no final. Eu não tenho nada contra a tabelinha, não tenho nada contra a musiquinha de Natal. O problema é quando a gente joga isso, o aluno memoriza e não sabe de onde veio e não sabe para que serve, né? Aquela coisa, né? Fórmula. Uma fórmula, se você não sabe de onde vem, é para uma mula, né? Então, é saber quem é a mula no final das contas, né? Então, para a gente poder ter uma compreensão de como é que isso aí funciona. Bem, eu espero que a aula funcione bonitinho, como a gente está planejando. O pessoal lá está ávido para aprender. Espero que vocês também estejam. E é isso, né? Aqui é engraçado que o planejamento para fração ficou um vídeo muito mais longo do que esse aqui, mas eu sei que a aula desse, na prática, vai ser muito mais longa, porque vai ter um monte de detalhe para a gente poder ficar provocando os alunos e as alunas para chegarem às conclusões. É isso. Abraço para vocês. Obrigado aí pela atenção. Espero que seja útil, não somente para você que está aprendendo, mas para você também que quer ter ideias para ensinar. Abraço!